Guilherme, e para a gente falar sobre a COP30, a gente vai receber direto de Belém a jornalista e documentarista Juliana Fadu. Já fez uma série de reportagens na Amazônia, está lá desde o início da COP, colaboradora frequente aí da revista Piauí e do jornal New York Times. Juliana, bom dia, cadê você? Bom dia, gente. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Bia. Brigadão pelo convite. E antes da gente começar, eu quero saber como é que tá o Beagle Gate aí, se teve um encontro, se deu treta. Ju, bom dia, prazer te conhecer. A gente está se conhecendo aqui virtualmente. A gente acho que já se falou por Zap, por telefone, temos muitos amigos em comum, mas virtualmente, assim, face to face é aqui. Ó, o Beagle Gate que eu apurei, no momento que a gente botou a Bia toda na tela, eu fui a campo apurar. Não era um Beagle, era um belo vira-lata, muito bonitinho. Eu botei a coisa ali, mundo cor-de-rosa, que era um Beagle, não, mas era um vira, e ele saiu sem precisar que ninguém falasse com ele, porque o portão estava aberto. Coisas de Brasília, né? Brasília tem um grau de segurança, graças a Deus, que se você deixa por segundos o portão aberto, não acontece uma catástrofe como aconteceria muitas vezes no Rio de Janeiro, em São Paulo, e outras cidades mais violentas. Aqui, pelo menos, em algumas regiões, tem essa segurança. E aí o cachorrinho saiu numa boa, tá muito bem, e mandou um beijo para a Yolanda, Bia. Não encontrou com a estrela, então. Não encontrou com Não a encontrou com a estrela. Só... estrela. A Isabel Lengruber, da nossa comunidade, perguntou qual é a raça da estrela. A estrela é uma bulldog francesa que tem um grande atributo de não latir. E isso foi o que conquistou o meu coração, assim. Não estava querendo cachorro, tinha um cachorro a infância inteira, não estava querendo cachorro depois de velho, porque fazia muito barulho e tal. A estrela não late. Você tem cachorro, Ju? Eu tenho a Betânia, é uma pudolata, maravilhosa, super carismática. Muito bom, Betânia. Ela é vira-lata, mas tem a vibe de poodle. Ah, tá. E ela tá com quem agora? Não tá na COP, né? Não tá na COP, tô morrendo de saudade dela. Eu fiz chamada de vídeo com ela ontem, mas ela tá na casa da avó. Tá sendo mimada pela avó. Manda Que um tá me beijo pra vendo, ela, minha então, se ela mãe. estiver Mãe, assistindo. beijo. Manda um beijo pra ela se ela estiver assistindo. Super. A gente depois tem que fazer um encontro aí com os cachorros. Exatamente. Ô, Ju, você tá em Belém desde o início da COP. Aliás, eu acho que até antes da COP mesmo, né? Você já estava semana passada. Como é que tá o clima aí na cidade? Dá para sentir que a conferência tomou conta do cotidiano de quem mora em Belém? Ou as coisas estão meio apartadas, o morador de Belém mesmo não tá participando de maneira alguma? Guilherme, então, existem duas COPs, né? É muito engraçado porque eu estou em Icoaraci, que é um bairro um pouco mais distante de Belém. É como se eu estivesse em São Bernardo, em Niterói, para fazer uma comparação com o Rio São Paulo. E durante a cúpula dos líderes, houve um feriado municipal. Então as pessoas não tiveram que trabalhar, as crianças estão de férias durante a COP, mas também não havia ônibus para vir agora para Belém, né? Além dos ônibus, os geladões, né? Como eles chamam, que são os ônibus credenciados, para os credenciados aqui da COP. Existe uma Belém, que é a Belém da COP, e existe a Belém que é dos paraenses, né? Que é dos belenenses. E é bem diferente. Você vê assim, uma diferença de preço muito grande. Então, por exemplo, depois das notícias que as comidas estavam caríssimas aqui dentro, já teve gente vendendo marmitão por R$ 10, enquanto a marmita aqui, teve uma que eu peguei ontem, era R$ 70 um espetinho com um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão. Então, existe sim duas Beléns. A Belém, que é a Belém da COP, que é preço de aeroporto, look de aeroporto, um monte de gringo, gente assim, belíssima desfilando, um monte de gente com uma linha de mão aqui, que tem que andar
muito aqui, né? E existe a Belém dos belenenses, assim. Tem gente que está surfando a onda, que está ganhando dinheiro? Tem. É justo? É. Não estou falando que não deve ser justo nem nada. Mas, assim, pessoas, por exemplo, que estão em Iquaraci, que é um bairro classe média, que é um pouco mais afastado, eles não estão tendo acesso. Assim, imagina, você está numa cidade, a tua cidade é a capital do mundo no momento e você não pode ter acesso. Eu achei um pouco complexo, assim. E se você vai ainda em outros bairros, nas favelas, nas comunidades aqui, eu achei muito engraçado que existem umas pichações, falado proibido roubar, você vê. Então, assim, você vai passando e vai vendo, pô, proibido roubar, tipo, eu achei que é uma medida, não sei se vocês lembram, quando o Sérgio Moro falou que ia diminuir a violência nos presídios, e uma das medidas era colocar cartazes. O Comando Vermelho conseguiu, assim, porque a violência, Belém está bem tranquilo aqui, de maneira geral. Ou seja, né, há um comando por parte do Comando Vermelho, do crime organizado, para suspender qualquer tipo de atividade aí que possa oferecer algum risco para a realização da COP, digamos assim, né, Ju? Ô, Ju, primeiro, obrigada de novo por estar aqui. Eu já aproveito para emendar isso, fazendo uma pergunta assim. Você falou que tem as duas Beléns, né? E que, então, portanto, com essa não circulação dos ônibus, que não sejam os ônibus fretados da própria organização, as pessoas que moram em outras localidades não estão tendo acesso a essa COP, né? Mas queria entender se os moradores da região têm se sentido como com relação à realização desse evento? Assim, há um sentimento de orgulho por estar sediando isso em Belém? Ou há mais críticas sobre impactos locais? Enfim, como que se divide isso aí? Não, existe um super orgulho. Mesmo os apartados, mesmo quem não está lucrando com o comércio, com alguns preços, existe um orgulho gigantesco. E além, assim, para quem é de outras regiões que não o norte do Brasil, sabe que existe uma grande rixa, maior que Rio-São Paulo, é a rixa entre Belém e Manaus. Então, eles estão assim, você conversa com as pessoas, eles ainda falam, e a gente é a capital da Amazônia, a gente ganhou de Manaus, tá tudo lindo. Existem muitas obras a serem feitas. A gente falou com a Secretaria da COP, né? Eles negam, falam que tudo que pediram foi entregue, mas você vê que existem muitas construções, muitas ruas, às vezes com falta de asfalto. Isso, assim, digo no caminho de aeroporto para o Parque da Cidade, onde está acontecendo a Blue e a Green Zone. Que também é onde tem essas pichações, né? Não roubar na quebrada, proibido roubar. Então, é uma coisa assim que você vê generalizada, mas sim há um super orgulho. Quando o Lula falou da maniçoba, foi assim, porque para quem não acompanha o perfil do presidente, ele fez uma competição entre a maniçoba da Bahia e a maniçoba paraense. E assim, eu percorri muita Bahia, Pará e Bahia são estados que eu conheço bem, e assim, a maniçoba é mais unânime aqui no Pará. Então, assim, eles estão super orgulhosos da maniçoba. E tem que estar mesmo, porque é um prato que você tem que ferver por 7 dias, uma coisa que não é fácil. A maniçoba gostosa é fervida no fogão a lenha. Então, eles estão assim, existe um orgulho, existe uma gratidão, assim, de estar mostrando, assim, não por ter sediado o evento, mas estar mostrando as maravilhas de Belém para o mundo. Muito legal. E agora, explica para quem não sabe o que é a Green Zone e o que é a Blue Zone, Ju, por favor. E onde você está? Onde você está agora, especificamente? Eu agora estou no Pavilhão Brasil, aqui do governo federal. Aqui, acho que dá para ver aqui atrás um quadro.
Eu estou na Green Zone, que é uma área aberta, que é uma área que existem estandes da sociedade civil que pode e de empresas e da iniciativa privada para falar sobre demandas, mostrar produtos, debates. Há muitos debates, muitos painéis. Ela é um pouquinho menor. A Blue Zone, ela é onde a COP acontece. Ela seria, vamos supor, seria a sala de aula, a Blue Zone, e o Green Zone, o recreio, sabe? É um lugar muito legal, um lugar lindo, o Green Zone, que é onde eu estou, porque a passagem para Blue Zone só acontece às 8h30, quando eu entrei era mais cedo. E a Blue Zone, ela tem estandes. Ih, acabou a luz aqui. Enfim, a Blue Zone é onde tem os estandes dos países, que mostram que também há debates, painéis, mas o mais importante são as salas de negociação. Nessas salas de negociação é onde as partes se encontram para debaterem as medidas que vieram para isso, né? Na Blue Zone são só as delegações, imprensa, autoridades, algumas pessoas da sociedade civil que conseguiram credenciamento. Mas, por exemplo, um dado muito importante é que houve muito credenciamento para indígenas na Blue Zone, mas foi só 14% que foi aceito. O resto, os outros 86%, eles não foram para os indígenas, foram para as pessoas da sociedade civil, mídia local, tem muita mídia local, mas a gente vê bastante indígena, é isso que me chamou muita atenção e que eu acho que era assim, não só atenção, como necessidade, né? A gente está fazendo a Copa em Belém, no meio da Amazônia, então assim, os indígenas eram figuras que necessitavam estar aqui mesmo. Ô, Ju, eu fiquei curioso só sobre essa falta de luz. Isso tem sido comum aí? Não tem sido. Na cúpula dos líderes estava mais. Existiam mais coisas ainda a serem feitas, não tinha teto. Mas, assim, ontem na sala de imprensa teve uma goteira, choveu fechado, rolou uma cachoeirinha. Hoje faltou luz, eu tô vendo aqui que tem. Eu não consigo ver quem mas estão iluminando ele com celular. Então, tá. Ou seja, Enfim, essas coisas acontecem. Não deveriam, mas acontece. Então, essa era uma pergunta, né? Se a cidade de fato conseguiu se preparar, né, para receber esse evento e se essas obras que a gente viu em quem está cobriu a Cúpula dos Líderes semana passada, falando que tinham várias obras aí da própria COP ainda para serem acabadas para essa semana da COP. Deu para terminar, aparentemente, ou não? Ou ainda tem esses desafios aí logísticos, digamos assim? Olha, não. Tem muita obra, a cidade está em obra. Deu para ver que ontem, por exemplo, que teve início, tiveram vários estandes que foram comercializados, importante dizer isso, que não estavam prontos. Então, por exemplo, Papua Nova Guiné não estava totalmente escuro, a parte das ilhas do Pacífico estava assim, sem nada, estava só na madeira. Então, eu acho irresponsável falar que está tudo pronto. Eu entrevistei o Walter Corrêa da Silva e questionei sobre as obras. Ele bateu e falou assim: 99% foi entregue, 99% foi entregue. Só faltou sobre pinturas e coisas do tipo. Eu falei, secretário, não, a gente passa, assim, às vezes é caminho de aeroporto para cá, a gente vê obras, a gente vê pelos ônibus, e não tá pronto. Mas ele bateu e insistiu, falando tudo que me foi pedido foi entregue. Assim, é o maior gaslight Quem é que o já me Walter? deram, mas...
Que é o secretário extraordinário para a COP, né? Isso, perdão, secretário extraordinário para a COP. E Tá. que foi responsável pela infraestrutura, né? E, assim, Sim. não... Foi muito engraçado, porque, assim, durante a cúpula dos líderes, eu estava mandando para grupo de WhatsApp, de coleguinha, falando, e aí, como é que tá? Cara, deu uma ansiedade, porque, assim, eu me senti... querendo, a gente é brasileiro, né? E a gente tá tipo, sediando o evento. E quando eu vi, assim, os estandes mal acabados, o teto ainda... A goteira começou a dar uma ansiedade. Assim, há quem diga que Baku estava mais atrasado, mas a gente não tem que se medir por Baku, né? A gente tem que fazer o nosso, fazer bem feito. Que nem agora, a Green Zone ela tá sem luz até agora. Vocês viram que assim, não foi só uma piscadela, e nada foi feito. Existe um barata voa aqui, tipo, dos funcionários, mas pô, é área aberta, sabe? É área que, assim, que teoricamente todo mundo tem acesso. Então, assim, acabar a luz aqui é meio complicado. E, assim, inaugurou ontem a Green Zone à tarde, né? Então, assim, achei chato. É um outro tipo de ansiedade climática, né? É Olha, um outro tá tipo de fogo, ansiedade viu? climática. Agora, Ju, você mencionou em outras reportagens que você fez o quanto que as comunidades locais demandavam ser ouvidas, né? Populações ribeirinhas, povos indígenas, quilombolas, enfim, vários outros povos originários que estão no Pará. E eu queria saber, essas pessoas estão tendo espaço real nas discussões da COP30 ou elas continuam à margem do debate como historicamente foi feito? Olha, eu justamente estou com uma matéria sobre a participação indígena para a revista Piauí. Vai ser a minha matéria, minha principal matéria para eles. E é o seguinte, a questão indígena, ela houve um crescimento. Houve um crescimento com a chegada das redes sociais, eles se conectaram com o mundo. O indígena que muita gente tem na cabeça, que é idílico, que vive do peixe, das coisas que a natureza dá, Pachamama. Cara, isso existe até a página 5, porque não tem como eles lutarem também sem jogar o jogo, e eles não precisam de assistencialismo. Assim, uma coisa que eu sempre falo para quem pergunta como é a aldeia, como é conviver, entrevistar com indígenas nessas viagens. O indígena, por exemplo, eu tenho 35 anos. O indígena de 35 anos, ele tem basicamente a mesma vida que eu, ele aspira basicamente às mesmas coisas que eu, ele também quer reconhecimento, ele também quer ter uma família massa, ele também quer construir coisas, deixar um legado. Então, eles também estão conectados. Isso é muito importante, porque isso foi assim um game change muito bom. Antes a gente tinha assim, quem é para COP era, sei lá, a Guajajara, Cacique Raoni, só que eles representam uma parte dos indígenas. Os indígenas também não são uma massa. Existem etnias, existem outros conflitos, existem pessoas que fazem acordos com mineradoras, com garimpo, existem outros que estão resistindo, mas uma coisa que é importante e que eu sempre falo é o seguinte: se essas pessoas resistiram, voltou a Lúcia, se essas pessoas resistiram até hoje, bobas elas não são. E elas têm muito a ensinar e têm muito a passar para a gente. Porque elas estão convivendo com adversidades há centenas de anos. Então, e elas têm uma capacidade de se adaptar muito melhor que a gente. Mas, respondendo mais diretamente a sua pergunta, existe um espaço, mas eu ainda acho que não está completamente, ele não está ocupado da forma que ele deveria.
Eu acompanhei uma flotilha que veio do Equador, eles vieram pelos rios lá de Quito, e eles estão assim demandando coisas básicas, que precisamos dos nossos rios para viver, que o rio é uma sobrevivência. Assim, entendemos que vocês não acham que rio é um ser. Muitas etnias elas colocam o rio como um ser que convive, que coabita nesse espaço. Aí eu amei, porque eles falaram assim, tá, eu entendi que para vocês rio é água e transporte. Então, a gente precisa de água e alimentação, que é o que o rio dá. Ou vocês vão querer dar alimentação para a gente? Dar alimentação para a gente requer gasto com transporte, requer gasto com saúde, porque a alimentação do peixe, da farinha, é muito melhor do que a mortadela ou qualquer produto da Nestlé. E estão tirando o nosso sustento. Vocês vão tirar a gente daqui, vocês vão dar emprego para a gente na cidade? Não vão. Então, assim, deixa nosso rio em paz. Eu amei, porque, assim, para vocês entenderem, assim, essa coisa idílica de falar assim, o rio é um deus, é um ser, a Samaúma, nossa Pachamama, eu amo isso. Mas, assim, quando você vai conversar, por exemplo, com a Vale, com alguma mineradora, eles estão falando, não, irmão, a gente está falando money talk, a gente está falando da linguagem do dinheiro. E eles entenderam e já se adaptaram para isso. Isso que eu achei, assim, o mais massa. Muito bom, muito bom. É isso, Ju. Obrigado pela sua participação. Eu entendo que você está aí fazendo várias reportagens para vários lugares. Não sei se você está fazendo algum documentário também, você que é documentarista. Mas eu queria te deixar um convite para voltar aqui ainda durante a COP, a semana que vem, quando você tiver um tempinho, para atualizar a gente, porque eu adorei o nosso papo. Também. E, eu adorei também. A comunidade também adorou. Queria dizer que eu estou lendo aqui os comentários da comunidade. E, primeiro, estão comentando aqui a falta de luz. A Isabela Engruber falou exatamente, Ju, temos que fazer o melhor, somos super capacitados. Quando você falou, não importa se Baku estava mais atrasado ou menos, né? Importa o que a nossa COP vai fazer, né? A Sandra Lúcia falou, mesmo com as falhas, penso que foi muito importante a COP 30 ser realizada em Belém. E a Sandra também falou que muito interessante olhar sobre a atmosfera da COP sob a perspectiva humana, falando sobre o que a Ju trouxe aqui. Então, fez sucesso. E a Isabel falou, achei a Ju... Achou a Júlia o quê? Achou a Ju o quê? Maravilhosa, a Isabel Lengruber isso aqui. Eu também adorei. E você não viu, Biabula? Eu acho que tá na live vertical, estou procurando de novo aqui, porque eu tinha passado, olha, achei. Olha aqui, a Marta Sirlene Silva, não sei se a Ju conhece, mas ela disse o seguinte, a Betânia está assistindo. Quem é a Marta Sirlene Silva? É a avó da Betânia, né, Ju? É a avó da Betânia, a senhora minha mãe. E quando falaram assim, tem um monte de comentário... está aqui atenta. Betânia, depois mando foto para vocês verem, ela é linda, ela é maravilhosa. Deixa eu só terminar com uma microanálise, rapidinho. Claro. A importância de Belém, eu acho também, porque assim, a gente veio de 2 COPs de regimes muito autoritários, que foi Baku, do Azerbaijão, e Dubai, dos Emirados Árabes. E só para a gente fazer uma micro retrospectiva, em Glasgow, a gente teve um grande avanço, que foi quando terminaram de definir as diretrizes para as mudanças climáticas. Depois, lá em Sharm el-Sheikh, no Egito, parou. Dubai teve aquela vibe do vamos marcar. No Egito falaram assim, não vamos fazer. Dubai falou, vamos ver, vamos marcar, vamos vendo. O Azerbaijão falou assim, não, vamos fazer um acordo. Então, essa COP é importante. E é importante ela ser em Belém, porque é do tipo, todo mundo topou, todo mundo... Agora, assim, que dia e que horas? Então, assim, eu estou muito empolgada para essa COP. Essa é a 3ª COP que eu estou cobrindo. Por isso mas, assim, essa COP eu estou, tipo, clima de Copa do Mundo. Muito bom. Então, volte ao dela.
Volta antes da final, então, para a gente poder analisar lance a lance, para ficar na analogia que você fez.